Olá pessoal, nessa aula vamos terminar de trabalhar com as informações CADs e eu vou mostrar para vocês como importar as informações BIM para dentro do SimEngineer. Você já gostou do que viu? Então sabia que a gente tem versões que atendem desde pequenos escritórios a grandes empresas? Tem versões para todo mundo. Você está interessado em mais informações? Entre em contato conosco e vamos para a aula. E agora eu vou usar a barra de visualização para renderizar esse elemento. E se eu quiser, posso também trazer o volume do elemento também. Então aqui está com o elemento já definido, lançado. Eu posso clicar nele, nas propriedades eu posso ver todas as configurações de lançamento e fazer qualquer alteração. Então aqui ir para o avançado, lembra aqui ó, o básico, tem as informações básicas do elemento, clico aqui, vejo o avançado, eu posso dizer, esse elemento tem alguma rotação. E aí eu estou vendo o elemento rotacionado. É importante a gente avançar um pouco mais na questão dos snap points, né, como eu prometido. Se você vier aqui e tiver o snap point borda de superfície ativo, e eu der agora um mover, então M, eu vou chegar aqui perto, eu vou ver toda a renderização, então eu vou tirar aqui o volume, né? Vamos ver só as bordas. Então posso clicar aqui, nesse cantinho, e chegar aqui na linha, e também clicar aqui e mover esse elemento de uma forma bem precisa. Então aqui é uma dica importante quando você está trabalhando com DWGs, né? Você fazer o posicionamento dos elementos de acordo com aquele DWG que você está utilizando, e essa função de borda de superfície ajuda bastante. Bom, nesse modelo a gente trouxe o DWG, mas no final das contas não vamos utilizar essa informação, então vou simplesmente deletar todo mundo. E agora a gente vai para o segundo tipo de referência que é muito comum hoje em dia, é quando você está trabalhando dentro de um fluxo BIM. Então a gente vai trazer uma referência BIM. Vem aqui no CIA, arquivo, abrir a partir de arquivo IFC. E agora vamos pegar o arquivo IFC. Você tem dentro da importação do IFC a possibilidade de trazer já eles reconhecidos pelo SimEngineer, transformando a geometria em elementos de barra, de elementos finitos, né? Ou trazer apenas como geometria mesmo, ou trazer os pavimentos. Eu geralmente não trago os pavimentos para estruturas baixas, claro, né? Se for uma estrutura que você tem pavimentos bem definidos, uma predial, alguma coisa assim, aí sim é interessante você trazer as configurações de pavimentos, né? E nesse primeiro momento eu vou trazer até apenas como modelo de referência para vocês verem a diferença entre um e outro depois, tá? Então vou dar OK. Ele trouxe todos os sólidos, tá? Lembrando que IFC, quando você traz o IFC de um software CAD para dentro de um software CAI, você está trazendo geometria. Então você está trazendo sólidos para dentro do software de cálculo estrutural e você precisa fazer a conversão dessa geometria em elementos de análise. Então eu trouxe agora isso aqui tudo como sólidos, tá? Então você vai ver que ao clicar em qualquer elemento desse, eu vou poder renderizar, né? Clicar aqui, ver os volumes, né? Eles estão transparentes, eu quero trazer isso como sólidos, né? Então, botão direito, configuração de visualização para todos. Por enquanto a gente tem poucas configurações porque a estrutura é bem pequena. Importante, dica importante, clica aqui, exibir nome nas abas, tá? Por padrão o CIA traz assim, clica aqui para exibir o nome nas abas, isso ajuda bastante. E aqui, logo de cara, a gente tem ó, sólido geral, renderizado transparente, eu vou botar como renderizado. Então isso está dentro de modelagem e desenho e vou dar um OK. E agora sim eu vejo como sólidos. Então qual é o objetivo aqui nesse momento? É converter essa informação geométrica em uma informação de cálculo, e isso passa por algumas etapas. A primeira etapa é a limpeza do modelo, porque você pode estar trazendo um modelo de arquitetura e vai ter urbanização, móveis, janelas, portas, isso tudo não é de interesse para o cálculo estrutural, então você vai eliminar esses elementos, tá? Você pode eliminar através de filtros, né, que estejam aplicados em cima desses elementos, ou então através das próprias camadas. O CIA vai trazer as camadas, as layers que foram definidas para esse IFC para dentro dele, e você pode utilizar também. Mas aqui então você vai poder utilizar
filtros, né? Então, por exemplo, eu quero encontrar todo mundo que é IFC column, tá? Isso é uma definição do arquivo IFC, do padrão do arquivo IFC. Se eu quiser filtrar, eu vou fazer o quê? Vou vir na propriedade, clicar com o botão direito e digo expandir seleção, tá? Ele vai pegar todo mundo que é IFC column. E aí eu posso, a partir de agora, trabalhar, isolar esses elementos, deletar esses elementos, posso fazer várias coisas. Mas vamos lá para a parte que é interessante. Então, eu poderia filtrar a informação arquitetônica, por exemplo, urbanismo, portas, janelas e apagar. E aí eu fico só com a informação de estrutura, como é o caso aqui. E o próximo passo é você vir aqui na parte de ferramentas, caixa de ferramenta BIM, vou clicar aqui, ó, sólido geral para elemento 1D. Então vou marcar, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, marcando todo mundo que está aqui na frente. Vou dar um ESC, vou dar um OK. 20 vigas foram reconhecidas. Vamos ver aqui o reconhecimento. Então o que ele fez? O CIA reconheceu todos esses elementos agora, todos eles são elementos finitos. Deixa eu tirar a renderização e vocês vão ver as barras, ó. Barras de elementos finitos aqui. Nó inicial, nó final. Posso aqui, ó, mostrar a indicação dos nós. E se quiser também a indicação das barras, tá? Então temos aqui a numeração das barras, numerações dos nós. Mas vocês vão perceber que, além da conversão, a gente tem uma próxima etapa, que é o alinhamento da estrutura. Porque a estrutura geométrica vai seguir a composição da forma, aonde você não tem a sobreposição de elementos. A viga morre na face do pilar, por exemplo, né? Só que para o cálculo estrutural, você tem que conectar esses nós. Não adianta eu simplesmente mandar calcular essa estrutura, porque eu vou ter várias barras voando no espaço. Eu tenho que ter a continuidade da estrutura para poder mandar calculá-la. Então, próxima etapa aqui é fazer o alinhamento da estrutura. Que fazer o quê? Que esses nós se tornem um único ponto. E aí, eu vou ter lá na caixa de ferramenta BIM também a opção de alinhar a estrutura. Mas antes da gente passar para o alinhamento, eu quero mostrar para vocês o que ocorre quando a gente importa a estrutura como elemento. Lembra daquela primeira configuração? Olá pessoal, na próxima aula vamos continuar a trabalhar com a informação BIM dentro do SimEngineer. Não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhuma aula e vejo todo mundo lá.